E a gente já fazem algumas semanas que a gente tem estudado e tem pregado sobre Atos. E quantos de vocês estão lendo e estão acompanhando o livro de Atos? Se você não começou a ler, eu quero te encorajar a começar, porque vai ser uma aventura muito legal. Tem sido algo muito impactante na minha vida. E Lucas escreveu Atos, né, recapitulando um pouquinho daquilo que a gente já falou. Lucas, ele escreveu Atos para o seu amigo Teófilo. E Lucas, ele começa relatando nos capítulos iniciais ali sobre a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, no capítulo 2. E é muito legal porque Atos traz uma história, né? Lucas descreve como que começou a surgir, como que aconteceu o surgimento da igreja. Como que foi que as boas novas do Evangelho quebraram as barreiras de Jerusalém e começaram a se espalhar para outras nações, para outros povos, para outras tribos. E Atos 1:8 diz isso, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a gente vê no livro de Atos os discípulos começando a sair de Jerusalém, começando a cumprir o ID, né? E até um momento eles foram até um pouco exprimidos para, tipo assim, vai, tá na hora de vocês saírem de Jerusalém. E a gente vê no livro de Atos os milagres acontecendo, os sinais acontecendo, acompanhando aqueles que creem em Jesus. E a gente já viu aqui também, o Tiago pregou sobre Estevão, que se levantou, que não teve medo de testemunhar, anunciar o que o Espírito Santo estava realizando. E por conta disso, por conta do amor e devoção de Estevão, ele foi apedrejado. Semana passada a Marcela falou sobre Paulo aqui. Paulo dispensa comentários, né? O cara que perseguia cristãos começou a ser perseguido também. Um dos caras mais apaixonados que a gente já viu na Bíblia por Jesus. Sem dúvida ele é um exemplo para a gente. Não é à toa que ele escreveu a maior parte... Quantos livros, Marcela? 13 do Novo Testamento. Então, ele foi um cara completamente apaixonado por Jesus, que lutou, deu literalmente a sua vida para que a igreja se estabelecesse e pudesse expandir por toda a terra. E hoje a gente chega no capítulo 10 de Atos, que, sem dúvida nenhuma, é um divisor de águas. Se você está acompanhando todo o trajeto de Atos, você vai entender o que a gente está falando. No capítulo 10 de Atos, a gente vai ver o Evangelho chegando em Cesareia. Você está com o mapa aí? Pronto. Só para vocês entenderem um pouquinho. Não sei se vai dar para ver. Dá. Ali bem no cantinho. Deixa eu ir para cá. Então aqui embaixo está Jerusalém. E você vai ver que sai ali de Gaza, Jerusalém, vai para Jope, Samaria e chega ali em Cesareia. Então a gente está aqui, ó, no capítulo 10 de Atos, a gente está mais ou menos aqui. E olha só que legal, todo o trajeto que o Evangelho vai fazendo e os discípulos, os apóstolos vão implantando a igreja deles. Só trouxe isso aí para vocês acompanharem, depois vocês, se vocês quiserem, a gente pode mandar para vocês também. E agora então no capítulo 10 de Atos, o Evangelho chega na Cesareia e chega através de Pedro na casa de Cornélio. Então o Evangelho ele não estava mais restrito e somente ali em Jerusalém. Ele já estava começando a se espalhar pela Judéia, Samaria. Filipe vai para Samaria e começa a pregar lá. E aí chega na Cesareia, na casa de Cornélio. E a gente vai entender como que foi esse trajeto, o que aconteceu, quem que era Cornélio e aonde ele estava situado. Então, abra comigo lá em Atos 10, por favor. E a gente vai dividir esse texto em algumas partes para a gente conseguir ser um pouco mais dinâmico e fazer com que vocês compreendam um pouquinho melhor da história. Todo mundo achou? Atos 10, de 1 a 8. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão.
viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou os dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e contou tudo o que tinha acontecido e enviou eles a Jope. Então, nesses primeiros versículos aqui, a gente vai passear um pouquinho para a gente entender alguns pontos juntos. Então, no versículo 1, diz que na Cesareia havia um homem chamado Cornélio. Então, a Cesareia, para vocês entenderem, era a capital romana da Judéia e era uma cidade predominantemente romana. Tinha judeu, tinha outras pessoas, mas predominantemente romanos, ok? E era a sede do governo romano. Cornélio era um centurião romano, ou seja, era um oficial do exército romano, que era responsável por cuidar de um batalhão de 100 soldados, chamada centúria, né? Por isso, centurião. E naquela época, Israel era comandada e estava debaixo da opressão do Império Romano. A gente já viu isso quando a gente fez todo o Evangelho, né? E por conta dessa opressão, algumas pessoas judias, mais patriotas daquela época, naturalmente elas não gostariam, ou às vezes até odiariam um centurião ou alguém que fizesse parte do exército romano, certo? Por motivos óbvios, eles estavam sendo oprimidos por ele. E por outro lado, outras pessoas judias daquele tempo respeitavam e apreciavam esses gentios tementes a Deus. Mas eles não conseguiam compartilhar uma vida junto, não conseguiam fazer tipo um hangout junto, ir na casa, ter comunhão com eles. Porque, de fato, eles ainda eram gentios, eles não eram judeus totalmente convertidos. E a Bíblia traz um ponto interessante no versículo 2. E eu quero que você acompanhe comigo ali, ó. Diz que Cornélio, ele e toda a sua família, eram piedosos e tementes a Deus, e davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Em algumas versões diz que Cornélio e a família dele eram devotos e tementes a Deus, e que ele dava generosamente aos necessitados. Ou seja, trazendo para os dias de hoje aqui, se a gente fosse pensar em um Cornélio hoje, ele seria aquele cara que vem na igreja de vez em quando, frequenta aqui, faz algumas obras comunitárias, vai lá no centro de recuperação, no centro comunitário, ajuda, dá algumas ofertas. Ele sabe que Deus existe, mas ele está aqui, né? Tipo assim, ele é um simpatizante da igreja, ok? E Cornélio, como a gente já viu, era um centurião, né, um gentil, mas que por algum motivo ele temia a Deus de Israel. Não sei se ele se cansou do paganismo, das coisas, né, dos rituais que aconteciam na região, mas ele falou, cara, cansei, eu vou seguir ao Deus de Israel, vou buscar ele, vou orar a ele. Então, resumindo, Cornélio era um cara gente boa, né? Era um cara que tinha boa reputação, ele não usava da posição dele, de um centurião, para oprimir as pessoas. Pelo contrário, quando ele podia, ele fazia caridade, ele dava esmola. E no versículo 4 a gente viu que essa ação dele agradava a Deus, né? Mas faltava uma coisa para Cornélio. Você sabe me dizer o que é? Cristo. Ele orava ao Deus de Israel, mas ele ainda não conhecia o Filho do Deus. Ele não tinha recebido o Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção que não importa o quão bom ou quão talentoso você seja, quantas posses você tem, qual é o seu status, qual é o seu posicionamento, se você não tem a Cristo, você não tem nada. Não importa o que você faça. E era assim com Cornélio. Ele tinha posse, ele tinha poder, ele fazia bondade, fazia um monte de coisa, mas ele não tinha o principal, que era Cristo. Ele não conhecia o Filho nem o Espírito de Deus. Ou seja, Cornélio era igual a qualquer outro judeu que não havia conhecido e nem confessado a Jesus como Senhor. Ele cria no Deus de Israel, do Antigo Testamento, mas não cria no Filho e no Espírito. E aí, a partir do versículo 3, o texto mostra que Deus vai falar com Cornélio através de uma visão. E nessa visão ele direciona Cornélio, a gente viu ali, que era para ele enviar alguns homens a Jope para chamar Simão Pedro. E na visão, cara, é muito doido, porque Deus é muito claro.
Deus dá nome, endereço e tudo, né? Só faltou revelar o social do Pedro ali. E depois disso, né, dá a visão e fala assim, ó, você vai lá, vai achar Pedro e vai trazer ele para cá, para Cesareia de novo, porque Deus tem algo para falar com a gente através de Pedro. E aqui eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho e trazer uma reflexão para a gente. Como que Deus dá uma visão para alguém que nem convertido era? Como que Deus fala, como que Deus aparece e fala, tá, e dá uma... O cara nem conhecia Jesus. Será que isso é possível? Vocês acham que Deus fala com alguém que não é crente? Ou vocês acham que Deus só fala com a gente aqui? Só com a IBVN, com... O que vocês acham? E talvez, para a gente não faça tanto sentido, mas para conseguir compreender um pouquinho mais dessa profundidade, de como que era, a gente precisa entender um pouquinho da cultura e da mente de um judeu daquela época. A fé era algo deles. Deus era o Deus deles. Era bem segregado assim. Então, é o Deus dos judeus. Então, como que para eles não fazia sentido, nem para Pedro, como que Deus iria se manifestar para um gentio? E aqui eu quero provocar vocês nesse sentido. Às vezes a gente se fecha num ponto onde a gente acha que nós somos os santões, que Deus só vai falar com a gente, porque eu sou evangélico, eu sou cristão e Deus só vai falar comigo. Cara, Deus fala com quem Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer. E sabe o que Ele precisa? Ele precisa de corações dispostos. Ele precisa encontrar um coração pronto, um terreno fértil, para que Ele possa realizar a obra que Ele tem para realizar. Independente de onde você esteja, quem você seja. Então a grande resposta aqui para mim foi, por que Deus falou com Cornélio? O que Deus viu e encontrou em Cornélio? Um coração fértil, uma terra preparada. Não era sobre as ofertas de Cornélio, sobre a piedade, se ele era temente ou não, as benevolências que ele prestava para o povo, mas era o coração dele. Deus, ele não se impressionou com a posição de Cornélio, da mesma maneira que ele não se impressiona com a posição que você ocupa aqui na igreja, com a sua performance, o que as suas mãos podem oferecer. Nossa, mas eu sou tão bom nisso, cara. Deus te criou, Ele sabe. Mas o que cativa a Deus, o que ganha a Deus, é um coração completamente aberto e sincero para receber aquilo que Ele tem para derramar. Um coração contrito e quebrantado. Salmo 51, 17 diz assim, ó: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Jeremias 29, 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então a gente entende aqui que não importa se o cara era centurião, romano, judeu, evangélico, imigrante, católico, se você tem documentos, se você não tem, Deus não olha para isso. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Repita isso comigo: Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não é parcial. Eu tenho certeza, e eu afirmo isso para vocês, se você tiver um coração quebrantado e disposto para Deus, falando: Deus, eis-me aqui, eu tenho certeza que Ele vai se derramar na sua vida. E Ele vai fazer e realizar a obra que Ele tem para realizar. Mas a obra é dEle, não é a sua. Não é a sua vontade, é a vontade dEle. E enquanto eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma viagem que a gente fez. Acho que foi uma das primeiras viagens que a gente fez com o Megafone. A gente foi para o interior do Ceará, lá no Brasil. E foi uma viagem foi missionária, né? Um pessoal americano. E eu lembro que a gente foi convidado para ir para essa cidade, uma cidade bem simples. E no Nordeste do Brasil, o forró, assim, impera lá, né? Forró o tempo todo. E aonde que a gente ia fazer o evento? Dentro de um clube de forró. Então,
Foi muito engraçado, porque ali era onde rolavam as festas de forró da cidade. E na frente tinha a praça, e enquanto a gente estava fazendo o evento e estava rolando o negócio, o que começou a acontecer? O forrozão começou a tocar lá na frente. Então era o megafone tocando de cá e o forró tocando de lá. O megafone aqui cantando porque eu sou crente, e lá o pessoal dançando forró. Mas eu lembro exatamente que, de repente, não sei se Silvia e a Rebeca lembram disso, de repente parou a música deles. Parou de tocar o forró e a gente continuou. E a gente foi ver depois, e o cara que estava organizando o evento falou assim, cara, o pessoal começou a vir para ver o que estava acontecendo. E teve gente que aceitou Jesus naquela época, naquele dia, porque eles vieram do forró e Deus agiu ali e pegou eles de surpresa e tal. E por que eu estou contando essa história? Cara, não depende do lugar. A gente tem a mania de criar um sistema assim, né? Parece que não, precisa ser quadradinho. Cara, Deus ele está se importando com o coração das pessoas. Deus ele ama a todos. E a gente já tocou em rodeio, lembra? A gente já tocou em festa de rodeio. A gente já foi num carnaval da missão lá, que eles fizeram um bloco todo cristão, e eles iam evangelizando a galera no meio do carnaval e tal. Então, cara, é muito doido. Eu não estou falando que você vai sair, vai sair no carnaval, não estou falando sobre isso, tá? Estou falando de você ir com cobertura, com intenção de, cara, eu vou levar o evangelho de Jesus nesse lugar. E foi isso que aconteceu com Cornélio. Ele teve a visão, obedeceu, chamou os 3 homens e enviou eles a Jope, e falando assim, traz Pedro para cá, porque ele tem algo para derramar sobre a nossa vida. Agora abre Atos 10, 9. Vamos continuar no texto. Então, o primeiro ponto que a gente viu foi a visão que Cornélio teve. E olha que doido. Em paralelo ao que estava acontecendo com Cornélio, o Espírito Santo estava fazendo o quê? Falando com Pedro. E é isso que a gente vai ver agora. Versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto os homens viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Estava com tanta fome que ele viajou aqui. E viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio chegaram e descobriram onde era a casa de Simão e chegaram na porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. E nisso Pedro estava lá em cima, ainda no terraço. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, e não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Então Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem justo, temente a Deus. Eles explicaram quem que era Cornélio para Pedro. Olha isso aqui, versículo 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Eu não sei se vocês têm noção do que estava acontecendo aqui. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Eu fico tentando imaginar como é que estava a cabeça de Pedro no meio de tudo isso, sabe? Porque os homens chegaram, ele estava lá orando, ele teve aquela visão dos animais, enfim, animais de 4 patas, aves, e o anjo falando para ele, Deus falando para ele, coma. E ele falando, jamais, eu não posso comer. Naquela época, existiam alguns animais impuros que não poderiam ser comidos. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas eles não poderiam se alimentar desse tipo de animais. E aí, Pedro fala, beleza, acabou a visão, e agora? O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Que visão que é essa?
E aí ele fica pensativo, e aí o Espírito Santo vem e fala para ele. Ele acorda da visão, fica pensativo, e aí o Espírito Santo fala para ele: eis que 3 homens te buscam. Levanta daí, desce e vai com eles, e não duvida. Não hesite em ficar aqui. Eu estou falando para você ir, porque quem enviou eles fui eu. Só que até aí, ok, Deus falou, o Espírito Santo falou com ele, ele iria obedecer. Mas ele não sabia quem eram essas 3 pessoas. Então até agora não fazia muito sentido ainda a visão para ele. E aí ele desce, e que ele está na porta esperando ele, os 3 homens. E aí Pedro se dirige a eles e fala para eles que ele era o homem que eles estavam procurando. E aí ele pergunta: mas por que vocês estão aqui? E aí os caras explicam que eles foram enviados por Cornélio, que Cornélio era um centurião, opressor, barará, tudo que a gente já viu no começo aqui. E aqui, cara, eu acho que aqui a visão que Deus deu para Pedro começou a fazer sentido. Não tinha nada a ver com um animal impuro ou puro. Deus estava querendo mostrar para ele que, para que o evangelho fosse espalhado aos confins da terra, para que Atos 1:8 fosse cumprido, ele ia ter que deixar de lado a parte religiosa dele, a parte cultural, o preconceito de lado, para que o ID, que Jesus havia ordenado para eles, que o Espírito Santo deixou, pudesse ser cumprido. E confesso para vocês que eu já tinha lido Atos 10 e passava meio que batida essa história para mim, porque eu não entendi o contexto de tudo. Mas o que estava acontecendo aqui em Atos 10 era um mover tão sobrenatural do Espírito Santo, que, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa batalha, né, esse problema que tinha entre judeus da época e com os gentios. Muitos judeus da época, né, de Pedro, pensavam que Deus amava os judeus enquanto odiava os gentios. De acordo com alguns comentários que eu li, era comum que alguns homens judeus começassem o dia orando, agradecendo a Deus por eles não serem um gentio. E a parte básica da religião judaica na época do Novo Testamento era um juramento que prometia que, olha isso aqui, que prometia que você jamais ajudaria um gentio em nenhuma circunstância, nem daria instruções a ele se fosse solicitado. E diz aqui que era tão sério isso que às vezes uma mulher que era gentia, né, que tivesse dando à luz, eles não iriam auxiliar. Sabe por quê? Porque o resultado seria o quê? Trazer outro gentio ao mundo. Então, cara, era algo muito forte, muito pesado na cultura. E é óbvio que eu não estou generalizando, tá? Não eram todos os judeus que eram assim. Mas principalmente os mestres da lei, os fariseus, os líderes, eles agiam exatamente dessa forma. Então, o mais legal é que se Deus não tivesse dado essa visão para Pedro, ele não iria até a casa de Cornélio. Ele não iria para lá. Pedro não ia falar com um romano, um opressor, um cara impuro, um incircunciso, um estrangeiro. Pedro não ia lá. Mas Deus precisou dar essa visão para ele cair na real. Que o evangelho, aquilo que aconteceu, estava acontecendo em Jerusalém, não era só para Jerusalém, não era só para os judeus. Aquilo também era algo para todos os confins da terra. Para a Judéia, Samaria, para todos os povos. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu filho para morrer somente para os evangélicos, para os judeus, ou só para o pastor, para o filho de pastor. Deus enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse acesso à vida eterna. E o que mais me tocou durante todas essas passagens que a gente estava lendo, e era o que o Espírito Santo falava para mim: ei, Jesus está disponível para todo mundo. Jesus está disponível para mim e para você. Mas também está disponível para aqueles que perseguem os cristãos, assim como ele estava disponível para Paulo. Jesus está disponível para o drogado, para a prostituta,
para aquele seu amigo infeliz que te enche a paciência na escola, no trabalho, em casa, enfim. Só porque você acredita em Jesus e segue a Ele. Eu acredito que aqui Pedro entendeu que se não fosse por meio de Jesus, se não fosse pela graça de Jesus, todos estariam perdidos, inclusive ele. A religiosidade não impressiona Jesus. E como eu já falei aqui, a nossa performance, a gente vir aqui e simplesmente cantar, ficar levantando a mão só por performance, não vai impressionar Jesus. Mas graças a Deus, pela graça de Jesus na nossa vida. É a graça de Jesus que alcança a gente. Efésios 2:9 diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé em Jesus. E a terceira parte do texto que eu quero ler com vocês é o encontro entre Pedro e Cornélio. Então a gente viu a visão que Cornélio teve, Pedro teve, e agora Pedro já está começando a caminhar em direção a Cesareia, para encontrar com Cornélio. Atos 10:24. Diz assim, e no dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Ou seja, Cornélio já tinha reunido uma galera. Cornélio estava com o coração dele queimando, ele falou assim, cara, esse Pedro tem alguma coisa muito doida para falar para a gente. E ele reúne os amigos mais íntimos, a família. E aí aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro já repreendeu ele, falando assim, ei, levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. 28. Aí Pedro lembra, ele fala assim, vocês bem sabem que não é lícito um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus me mostrou que nenhum homem deve ser chamado como impuro, comum ou impuro. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Eu vim aqui porque, cara, Deus falou que eu não era nem para eu hesitar. Pergunto, pois, por que razão então que vocês me chamaram aqui? Então, Pedro fala para eles, cara, eu não deveria estar aqui. Pela lógica, pela cultura, pela religião da época, eu não tinha que estar aqui. Mas Deus me mandou. Aonde Deus tem mandado vocês irem? Será que o coração de vocês está disposto a largar a religiosidade de lado? A largar algumas crenças que vocês têm? Simplesmente obedecer e ir exatamente onde Deus está falando para vocês irem? Versículo 30. E disse Cornélio, aí Cornélio conta a visão para ele, tá? De novo, há 4 dias ele estava em jejum, nessa hora, orando na minha casa, e diante de mim apresentou um varão com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, as suas esmolas estão em memória diante de Deus. Falou para enviar a Jope e explicou para Pedro o que tinha acontecido na visão. E agora, aí versículo 33. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então, tipo assim, Pedro, agora é com você. A gente está aqui para te ouvir. Versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus por isso. Aqui era como se o entendimento de Pedro tivesse sido completamente aberto, assim. Ele falou, uau, eu estou aqui por causa disso. Deus está querendo moer meu coração, tirar toda a religiosidade, tudo aquilo que eu carregava dentro de mim. Porque agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade que importa, não é mais aquilo que eu carregava que importa, e sim aquilo que o Espírito Santo, que Deus tem me direcionado a fazer. Versículo 35, mas que lhe é agradável daquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou.
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, os discípulos, somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele. Então Pedro está explicando que tudo que aconteceu com Jesus, ele estava pregando ali, falando o que aconteceu lá e que eles eram testemunha de tudo que havia acontecido. Eles comiam com Jesus, bebiam com Jesus. E depois ele fala que Jesus ressuscitou dos mortos. 42, o id, Marcos 16:15, lembram? E nos mandou pregar para o povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. 43, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele, presta atenção, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Olha que poderoso isso aqui. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Não precisou de apelo, não precisou de chamar ninguém na frente. Enquanto Pedro pregava, enquanto Pedro testemunhava daquilo que ele tinha vivido, o Espírito Santo desceu e batizou aquelas pessoas. 45 diz, e os fiéis que eram da circuncisão, os judeus ali que estavam junto com ele, todos os que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios. Cara, que poderoso isso. Pedro não estava sozinho, ele trouxe algumas pessoas junto com ele, e o Espírito Santo, eles ficaram assim, tipo, cara, é verdade mesmo, o Espírito Santo está se derramando em todos os lugares, já aconteceu lá em Samaria e está acontecendo aqui agora. O ID está acontecendo. Parece que foi desbloqueado alguma coisa. Glória a Deus por isso. Eu confesso que quanto mais eu estudava sobre isso, quanto mais eu mergulhava nisso, eu falava, cara, que doideira que aconteceu. Que loucura isso aqui. Olha o movimento. Eu fiquei pensando, cara, olha o mover de todos, tipo, o mover que o Espírito Santo provocou. Visão para um, visão para outro, desloca a gente de cá, junta todo mundo. Para quê? Para que o nome dele fosse espalhado pela terra, para que Cornélio fosse salvo, para que um gentil fosse salvo, para que um gentil fosse resgatado, fosse redimido. A família, os amigos mais próximos que estavam ali, todos eles foram alcançados. E ainda no final ali do texto, eu não coloquei aqui, mas diz que eles foram batizados nas águas. Cara, surreal, fez o trabalho completo. Ouviu de Jesus, aceitou, já foi batizado no Espírito Santo e já batizou nas águas. Acabou, filho. Agora, bora tacar Jesus em todo mundo na terra. E o ponto principal para mim dessa mensagem aqui, eu falei isso para vocês e vocês repetiram, Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não é parcial. Deus ele está preocupado com o coração das pessoas. Judeu, gentil, brasileiro, americano, pobre, rico, não interessa. Ele está disponível para todo mundo. Assim como ele está disponível para a gente aqui também nessa noite. Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, mas precisava reconhecer que lhe faltava uma coisa. Reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da vida dele. E assim conseguisse receber o Filho e o Espírito Santo. E antes da gente terminar, eu quero ler uma história para vocês. O louvor já pode subir. Essa história ela está num livro de sermões do Charles Spurgeon. E é uma história real, tá? Eu queria que vocês prestassem atenção. Está registrado assim nesse livro. Whitefield, sempre que se hospedava na casa de alguém, costumava conversar sobre o futuro da alma de cada membro da família
anfitriã, ou seja, a família que estava recebendo eles. E ele gostava de conversar pessoalmente com cada indivíduo da família. Portanto, certa vez ele dormiu, né, na casa de um coronel, que era tudo o que alguém poderia desejar, menos cristão. Ou seja, o cara era, tipo assim, tudo. O cara era gente boa pra caramba. Sabe aquela pessoa que você fala bem assim, cara, você é perfeito praticamente, mas só falta uma coisa para você, só falta você aceitar Jesus. Era esse cara, esse coronel. E o Whitefield ficou tão satisfeito com o jeito que eles receberam eles, e tão encantado com as qualidades do bom coronel e da esposa e dos filhos, que ele achou muito difícil de dizer que tinha que tomar uma decisão a respeito de Jesus. Algo que não teria sentido se eles tivessem sido mais rudes ou menos amistosos com ele. E aí, Whitefield ele ficou por uma semana com essa família. E durante a sua última noite, o Espírito de Deus o visitou, de modo que ele não conseguiu dormir. E essas pessoas, disse Whitefield consigo mesmo, têm sido muito amáveis comigo. Eu não tenho sido fiel com elas, tenho de dizer que, apesar de todas as suas boas qualidades, se não crerem em Cristo, elas estarão perdidas. Então se levantou e orou, e após ele orar, ainda viu uma luta no interior dele, no seu espírito. Sua velha natureza dizia, eu não posso fazer isso. Mas o Espírito Santo dizia para ele fazer, não saia daqui, sem antes avisá-los do perigo que eles correm. Então, finalmente, ele pensou em um artifício e orou, a fim de que Deus aceitasse essa ideia. Ele pegou um anel e escreveu com ele as seguintes palavras em um dos losangos de vidro da janela dos caixilhos de chumbo. E ele escreveu assim, falta-lhes uma coisa. Ele não conseguiu falar com a família, mas ele seguiu o seu caminho, orando muito pela conversão daquelas pessoas. E pouco depois dele ter saído, a boa senhora anfitriã da casa, grande admiradora de Whitefield, disse, vou até o quarto de hóspedes, pois eu quero ver o lugar que o homem de Deus ficou. Ao chegar no quarto, viu que ele tinha escrito na vidraça, falta-lhes uma coisa. E aquelas palavras tocaram imediatamente com a convicção do arrependimento. Exclamou, pensei que ele não havia se preocupado muito com a gente, porque sabia que por onde ele passava, ele conversava com os anfitriões, e ele não fez isso com a gente. Cheguei até a pensar que a gente havia irritado ele, mas agora percebo que ele foi amável com a gente, falando dessa maneira. Em seguida, essa senhora chamou as filhas, subam meninas, vejam o que o homem de Deus escreveu na vidraça, falta-lhes uma coisa, chamem o seu pai. O coronel subiu ao aposento de hóspedes e também leu a frase, falta-lhes uma coisa. Assim, ao redor da cama onde o homem de Deus havia dormido, ajoelharam-se e pediram a Deus que lhes desse a coisa que faltava. E ali mesmo, antes que deixassem o quarto, encontraram o que lhes faltava. E toda aquela família pôde se alegrar em Jesus.